Boa noite, sejam todos bem-vindos. Em nome da SBCC, Sociedade Brasileira de Controle de Contaminação, agradeço a presença de todos. Sou Alessandra Lopes, diretora da Agência Momento Comunicação, responsável pela realização dos webinários da SBCC, que, dentre os seus propósitos, está a disseminação de conhecimento, e essa série de webinários faz parte dessas ações. O tema do nosso encontro de hoje é a NBR 7256, Saúde e mais segurança em estabelecimentos assistenciais de saúde, e contará com a participação de dois convidados especiais, que são os engenheiros Mário Alexandre e Mário Sérgio, além da mediação do nosso diretor técnico, Célio Martim, que agora quero também em especial agradecer às empresas apoiadoras deste evento, que juntos sem elas não seria possível a a, desculpa, gente, que juntos com elas estão conosco nessa missão de apoiar as informações técnicas, a Arcontemp e a Trox, além das nossas apoiadoras, a Abrava e a Asbrave. Antes de iniciarmos oficialmente esse webinar, informo que as perguntas devem ser enviadas no chat nesse botão do QIA. Agora, dando sequência ao nosso webinar, passarei a palavra para Célio Martins, que é o nosso diretor técnico, que fará a mediação deste webinar. O Célio é consultor técnico em sistemas de ar-condicionado para controle de contaminação em salas classificadas. Ele é engenheiro mecânico desde 1985, é dedicado à avaliação de equipamentos e sistemas, comissionamento e qualificação de salas limpas e estabelecimentos assistenciais de saúde. Membro do INSP desde 1999, foi diretor secretário em 2017 e 2018, participa do comitê de AVAC-R, é membro de grupos de trabalho da ABNT, espelhos da ISO, revisando e traduzindo a norma da ISO 14644, partes 1, 2, 3 e 16 sobre classificação, monitoramento, ensaios e eficiência energética em salas limpas. Atualmente é presidente do Departamento Nacional de Projetistas e Consultores da Abrava. Célio, a palavra é sua. Obrigado, Alessandra. Obrigado a todos por participarem de mais esse webinar da SBCC. Hoje, com muita alegria, trazemos aqui o Mário Sérgio e o Mário Alexandre para debaterem uma norma que eles conhecem profundamente, né? Nós tivemos um evento a semana passada com duas colegas da área de saúde que também participaram, porque essa é uma norma multidisciplinar. E é muito importante que ela seja conhecida por todos, né? Eu gostaria de apresentar o Mário Alexandre Müller Ferreira, que é o nosso primeiro palestrante. Ele é engenheiro mecânico, ele é formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é diretor responsável técnico dos projetos avançados de engenharia, é membro da ASHRAE. Nós vamos falar muito de ASHRAE, vai aparecer várias vezes, a American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers. Ele foi ex-presidente da ASHA no Chapter Brasil, participa dos comitês desse Chapter do Brasil e do Sul, e, e foi presidente, também foi vice-presidente e atualmente é diretor da ASBRAVE, que é a Associação Sul-Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Aquecimento e Ventilação. É membro também da Associação Brasileira de Desenvolvimento da Edificação Hospitalar, da ANPRAC, Associação Nacional de Profissionais de Refrigeração e Ar-Condicionado, e é participante convidado no DNPC, Departamento Nacional de Projetistas e Consultores. Antes de passar a palavra a ele, eu gostaria também de apresentar o nosso eminente colega Mário Sérgio, Mário Sérgio Almeida. Hoje temos vários Mários aqui. Aliás, um detalhe, viu? Esse nosso grupo aqui hoje parece a BR-116, né? Começa lá em Porto Alegre, passa em São Paulo e vai até Salvador. Então,
uma brincadeira aqui com os colegas. O Mário Sérgio Almeida, ele é engenheiro mecânico com 50 anos já de formação, é sócio-gerente da MSA Projetos de Engenharia, é membro da Brava, membro há 30 anos da Ashway e é ex-presidente do DNPC da Brava. Eu dou as boas-vindas a ambos. Espero que vocês tenham um ótimo evento e a todos nós um ótimo webinar. Passo então para o Mário Alexandre, que começará a sua explanação agora. As perguntas que vocês queiram fazer para os palestrantes, no Q&A, que está aí na barra do Zoom, é o lugar adequado. Você manda a sua pergunta e, se for possível, nós vamos respondê-la ou durante o evento mesmo ou no final, numa parte de debates e respostas. Mário Alexandre, é com você. Boa noite a todos. É um prazer estar falando sobre a nossa norma, né? Sobre uma norma importante para o setor, né? Para toda a sociedade. Sempre estamos com ela já desenvolvida e editada e no mercado já há uns 3 anos e meio e já sempre trabalhando para próprias revisões que venham a ser feitas posteriormente. Eu só acho que tem que me liberar o compartilhamento de tela aí, por favor. Alessandra, acho que você precisa liberar para ele poder compartilhar. Só um momento. Por favor, Mário, veja se deu certo. Deu. Aparecendo aí? Sim. Sim, Apareceu? Tá bem. Bem, então o nosso tema desse evento também trata bastante da saúde e sempre um ponto que levamos bastante em conta, nós participantes desse grupo, né, que realizou essa revisão da norma, a saúde tanto das pessoas que estão sendo tratadas, como também de toda a equipe médica, né, equipe técnica dos estabelecimentos de saúde. Nossa ideia foi atualizar, né? Nós tivemos uma defasagem bastante grande em relação à última norma, que era de 2005. Então, também dado a isso, a norma teve um tempo, um período bastante grande para fazer essa atualização e essa revisão. A nossa ideia é agora, nos próximos anos, fazer a nova atualização e que possivelmente não tomará tanto tempo quanto essa, em função de ser uma defasagem de tempo menor, né? A norma 7256 ela foi objeto de estudos, né, tendo adaptações em relação a normas internacionais e outros estudos, né, uma compilação de conhecimentos que se teve com essa participação do nosso grupo de trabalho, né? Ela apresenta algumas tecnologias de ponta, né? E sempre a gente tem bastante um desafio nosso, né? Que o nosso Brasil tem cerca de 7.570 municípios, né? Que vão dos municípios com maior poder econômico, poder aquisitivo, até municípios um tanto pobres, né, que têm dificuldade de aplicações de certas tecnologias. O que acontece é que o ser humano é o mesmo, né, numa cidade pequena, numa cidade grande, numa
num hospital de grande tecnologia, um hospital de ponta, ou pequeno hospital do interior do nosso Brasil. Então, muitas vezes há uma dificuldade de implantação de certos requisitos da norma, mas nós temos que preservar, né, a saúde humana, né? A 7256 foi o período dela de que estávamos em execução, nós tivemos a Covid, embora alguma atualização tivesse que ter sido feita em função da Covid, mas muitas das questões que são por ela abordadas já estavam previstas antes mesmo do aparecimento da pandemia. Nós temos, então, a norma brasileira 16.401, que são de ambientes convencionais. Os ambientes com risco e ambientes protegidos são contemplados pela norma 7256. Temos, assim, sempre os princípios, né, que sempre nos levam quando estamos fazendo um projeto, uma instalação, uma manutenção no hospital, são que evitar as infecções adquiridas em hospital, o impacto na saúde dos ocupantes, quer sejam as pessoas que estão sendo tratadas, quanto as equipes de saúde, né? E a qualidade do trabalho que essas pessoas possam exercer, assim como também a preservação da saúde implica também menores custos diretos e indiretos de conservação da saúde da sociedade, né? Nós temos sempre o controle de infecções, é um dos nossos objetivos, a redução dos riscos de contaminação, a climatização como um fator de terapia e tratamento, que em muitos casos é bastante importante, a diluição e remoção de componentes e odores, segurança para as equipes de saúde e o próprio conforto, né, que as pessoas estão debilitadas, né, e também não pode estar em condições desfavoráveis de conforto. Alguns pontos mais diferenciados da nossa norma que abordamos foi contemplar um maior número de ambientes, e isto se deve a um trabalho em paralelo com a RDC 50 mais atualizada, que ainda não está em vigência, né? Algumas vazões de ar exterior e movimentações de ar que foram revisadas, a implantação de uma exaustão total em ambientes específicos foi um item bastante importante, e a maior exigência na filtragem em determinados ambientes. Esses ambientes foram na RDC 50, né, que eu citei anteriormente, né? E também a norma, o Standard 170, principalmente o 2017, embora já em 2021 já teve um novo standard das 170. Nós contemplamos, então, fizemos caracterização de ambientes, né? Ambientes protetores, ambientes de isolamento, ambientes associados e ambientes operacionais, classificando determinado risco para cada um desses tipos de ambiente. Nós dividimos, então, em várias tabelas, né, esses ambientes que foram acrescidos em uma quantidade significativa, e foi feita a divisão por setores. Então, setores do hospital, principalmente, que tem uma correlação, estão integrados numa determinada tabela, né? A, Tivemos a tabela 1, que trata mais de atendimentos da entrada no hospital, de emergência e urgência, as unidades de internação e unidade de queimados, o centro cirúrgico, que tem uma abordagem específica, central de material esterilizado também, com uma abordagem bastante específica, os setores de diagnóstico e terapia, né? Terapia com diversos processos,
apoio técnico e logístico, e uma última tabela que foram ambientes diversos, isto é, ambientes que muitas vezes eles se repetem nos vários setores citados acima e que não têm assim uma característica de serem exclusivos de um setor, eles são comuns a vários setores. Então, nas nossas tabelas, né, nos nossos anexos, tem vários itens, né? O tipo de ambiente, o nível de risco, situação a controlar, nível de pressão, vazão mínima de ar exterior, vazão mínima de ar insuflado, exaustão total, que foi um item incorporado, né? Classificação de filtragem, temperatura e umidade. Muitos desses itens, desses pontos já eram da norma de 2005 e foram atualizados em seus requisitos. Na Mário, situação. Oi, você consegue falar alô? um pouco mais próximo ao microfone ou aumentar um pouquinho, por gentileza? Pois não. Não sei se melhora assim. É, então, nós temos a classificação dos agentes, né? Agente biológico, né? Que são as situações a controlar, agente biológico, agente químico, agente radiológico, terapias especiais, que é um item que foi criado, e as salas que têm condições especiais, basicamente de equipamentos de diagnóstico que possuem esse tipo de necessidade. Não sei se melhorou, Alessandra, o som. Um pouco, Mário. Bem, então assim nós vamos nas tabelas, né? Temos várias tabelas que citadas anteriormente, até a tabela 7, né? E tem alguns pontos assim que foram de destaque, principalmente essa questão da exaustão total que foi assinalada aqui, assim, quando há necessidade dessa exaustão total. Então, de acordo com com o nível do setor, né, como ele está colocado, foi feito esse, esse conjunto de tabelas, né? Eu não sei se melhorou agora o som. Está melhor? Sim. Tá. Então, assim, recepção e emergência, sala de triagem, então são pontos importantes que se criou essa exaustão total aqui, porque eram ambientes bastante com muita possibilidade de incidência de contaminação entre uma pessoa e outra, né? Sala de inalação, por exemplo, foi criado essa exaustão total em função dos riscos que a inalação, principalmente da equipe médica, né, equipe de saúde, sofre pelos gases que tem, né? Ah, nós temos, então, assim, alguns exemplos de doenças transmissíveis potencialmente transmissíveis pelo ar, que são a influenza, tuberculose, pneumonia, sarampo, SARS-CoV-2. Um item assim, inclusive isso ali esse slide foi feito pela nossa colega Mônica, né? Que é assim, a pessoa, e até o Mário Sérgio também participou dessa questão dos tempos, né? Então, que uma pessoa numa sala de espera lá pode contrair uma doença, né? E quanto maior esse tempo de espera, maior a possibilidade da pessoa contrair essa doença, né? Então está aqui assim o sujeito, né, que diz ali que chegou só com uma pintinha tal, e quando ele chega a ser atendido pelo médico, ele já está com o corpo cheio da doença que se apresentou, né? Então, assim, aqui também assim foi uma foto que a gente usou como exemplo, né, para uma sala de atendimento de urgência, né? A sala lotada, né? Todo mundo respirando ali o mesmo ar, então a pessoa que está com uma doença
não transmissível, daqui a pouco recebe a contaminação de outro, né? Até essa segunda foto aqui foi trazida numa das reuniões que o nosso colega participou, né? Então, a gente tem, assim, o Ferreiros participou de uma dessas reuniões e trouxe até essa imagem, assim, de uma emergência que ele tinha sido, tinha ido como paciente, né? Então foi bastante importante, assim, ressaltar essa questão das emergências, que é uma coisa que a gente vê, assim, quase que diariamente, né? Quando vai a algum hospital, se vê o quanto de pessoas temos, né, numa sala de emergência, né? Aqui, por exemplo, na tabela 2 de internação em unidades de queimados, né, se mostra aqui foi inserido, por exemplo, assim como no centro cirúrgico, o corredor de acesso aos quartos PE, por exemplo. Então, o corredor de acesso sendo já uma prevenção para aquele quarto que tem que ser extremamente seguro, né, para os pacientes, né, quer seja de transplante de medula ou outras, ou o próprio tratamento quimioterápico muito forte, né, e seja feito também o corredor de acesso sirva não como uma anticâmara exatamente, mas como se for uma anticâmara, sendo mais uma proteção. Aqui a tabela também nas salas de tratamento intensivo, né? E quando se tem também salas de infectados também, os cuidados que tem que se ter bastante com essas questões que relatamos anteriormente, né? Aqui também até um ponto que o Mário Sérgio nos trouxe em uma das reuniões, ao tratamento de queimados com tratamento de banhoterapia, né? Que é alguma coisa que não é muito comum, parece, né? E que hoje em dia tá sendo usado e já era contemplado na norma 170 da ASHA. Aqui no centro cirúrgico também a utilização do corredor, né, como uma anticâmara, sendo ele tendo um tratamento de ar bastante importante aí para preservar já as salas, né? Nos nossos desenhos depois aparece também a anticâmara, né, para salas de cirurgia, que seria uma forma muito interessante para favorecer a utilização dela para imunocomprometidos, como também para infectados, né? Depois, de material esterilizado, se fez como funciona o fluxo, né, dessas áreas, né, para preservar as pressões negativas e positivas para não ter contaminações entre os fluxos desde a entrada do material a ser desinfectado. A hemodinâmica também, os tratamentos, né? Salas que têm possíveis contaminações, endoscopia, né? Colonoscopia, broncocoscopia. Então, são salas que também apresentam, né, muitas vezes o paciente com sintomas, né, ou muitas vezes até assintomáticos, mas que estão com uma doença transmissível, né? Depois, as salas de anatomia de laboratórios, né? A, a norma não contempla todos os tipos de laboratório, né? Mas alguma coisa por similaridade a gente tem que ir fazendo. Depois, os itens de medicina nuclear, radioterapia, setores, farmácia, também sempre se reportando, né, muitas vezes a ambientes similares para se ter essas soluções. Aqui na farmácia, aqui nós temos assim também
um item importante são os ambientes que possuem cabines de segurança, né? Daí muitas vezes temos que analisar bem a parte de a admissão do ar como a descarga, né? Então, os cuidados com a descarga para determinadas farmácias, né? Principalmente de quimioterápicos. A lavanderia, né, que hoje em dia muitos hospitais já têm um serviço terceirizado, né, mas temos que contemplar também. E mais depois os ambientes diversos, onde é que aparece consultórios, vestiários de barreira, vários setores assim, salas de expurgo, que são, que aparecem, né, que estão presentes em vários setores do hospital, né? Também, assim, dos últimos pontos que inserimos na norma foi os ambientes odontológicos, né? Fruto do informação da norma 62.1, também da ASHRAE, né? Que já abordou esse tipo de, de ambiente para locais que não são estritamente dentro do hospital, e sim alguns fora, né? Ah, bem, nisso tudo, para se obter esses controles de pressão e fluxos de ar, né, se utilizou também a pressão diferencial de 5 Pascal, né? Na ASHRAE, por exemplo, é 2,5. Em outras normas inglesas, australianas, muitas vezes nas salas de isolamento tem pressões bem maiores, né? Mas entendemos que assim 2,5 era uma pressão muito pequena, inclusive a medição delas era dificultada, né? E adotamos então uma pressão diferencial de 5 Pascal, né? Sendo que em alguns locais ela tem cascata, então alguns pontos ela é bem maior, né? Então esse gerenciamento, né, dos fluxos para evitar a contaminação, evitar a transmissão de gases e outros poluentes também, né? Para controle de pressão se destaca bastante assim as vedações, né, que fazemos um cálculo no ambiente, né, um ambiente tanto de imunocomprometidos quanto de contaminados, né, mas se nós tivermos vazamentos, né, em função das outras instalações, quer seja de tubulações, calhas de elétrica, hidráulica e outros setores, a climatização não consegue atender esses requisitos. Então, é muito difícil, né? Então, eu tenho observado, assim, que indicado, né, que, por exemplo, a climatização deve determinar, assim, os limites dessas vedações e, na medida do possível, as demais instalações serem concentradas em alguns pontos, assim, para se ter uma maneira de controlar melhor isso, né? Ah, aqui, assim, sempre um das nossas apresentações anteriores também, o item importante que é manter, né, essa controle de pressão entre os ambientes. Outro ponto também que durante a pandemia ele teve destaque foi as condições termohigrométricas, né, que temos aqui em função dos tratamentos comuns, né, e específicos, os equipamentos e inibir a transmissão de micro-organismos. Então, temos aí uma figura bastante divulgada, tal, que sempre é que a umidade relativa é entre 40% e 60% é o melhor índice para a gente evitar transmissão de bactérias, vírus, fungos. Então, bastante conhecida essa figura, né? A umidade relativa tem, né, uma importância assim, na transmissão pelo ar, né, que quando o ar está mais seco, a transmissão dos vírus alcança uma distância maior, né? Então nós temos que ir sempre cuidando isso, né? Ah, os pacientes, os pacientes
os pacientes do ambiente protetor, né? Também nós temos que ter as salas de processo, também guarda de componentes desinfetados, são ambientes protetores, né? Os ambientes de isolamento para as pessoas que têm doenças contagiosas, ambientes contaminados, né? Sempre preservando as vedações. Essa classe criada em ambientes associados eram ambientes que a gente não tinha uma determinação muito como se abordar, né? Então se criou ambientes associados que são aqueles que são ambientes de conforto, né? Ditos normais que vão para a norma 16401. E os ambientes operacionais são ambientes no quais os médicos ou as equipes de saúde têm contato, né, com a possibilidade de contaminação através de exames, esse tipo de atividade. Então, sempre assim, garantindo a renovação de ar, recirculação, exaustão e pressurização, nós temos esse controle dos fluxos, né? Classes de filtragem, tabelas, nós estabelecemos uma tabela de conversão provisória, né? Porque as classificações de filtragem estão mudando, então vamos ter um outro tipo de classificação e ela tem que ter assim esse acompanhamento para essa mudança. Aí é uma tabela que é bem conhecida também, né? Que o número de movimentações de ar, o número que o ar passa pelos filtros, então os resultados são mais interessantes, né? A mesma tabela vista de outra forma. E aqui nós temos, eu vou passar bem rápido, assim, porque cada figura tem suas particularidades, né? Nós temos, então, também essas figuras, também contamos com o auxílio do Mário Sérgio, né? As PEs, né? Salas de proteção, né? Quando sem anticâmara, né? Conforme aquilo que eu falei, quando tem o corredor que já é protegido, né? E com anticâmara quando não tiver uma necessidade do corredor, né? Então, assim, tem vários pontos assim abordados, são os principais, estão colocados na norma, e aí nós temos, assim, as várias imagens, né, que foram criadas com a finalidade de auxiliar tanto quem está fazendo o projeto, quanto a arquitetura, né, para entender melhor, e também são imagens que visam ah, mostrar para o empreendedor, né, para o dono da entidade de saúde, como é que funciona, né, para eles terem um entendimento melhor e até valorizarem mais isso, né? Então, aqui assim, agora temos os ambientes AI, né, que são os ambientes com contaminação. Esses ambientes, todos eles têm anticâmara, né? Alguns com anticâmara tipo cascata, outros tipo bolha, outros tipo sumidouro, né? Então, também, vamos dizer, colocados, nós temos 6 figuras, né, que são situações diversas dessas possibilidades que nós temos, né? Anticâmara pressurizada, anticâmara com pressão negativa e tal. Aqui tem uma tabela que é da ASHRAE 170 de 2022 ou 2021, não me lembro agora a data, né? E além desse item aqui que eu coloquei a seta, que é aquela exaustão total dos ambientes, a gente tem uma coluna que apareceu nessa última, que foi posterior assim ao nosso término da norma, né? Que é uma situação de quando não está ocupado, né? Da possibilidade de desligamento do ambiente, né? Do sistema de climatização. Destaco aqui que, por exemplo, algumas combinações de salas que são para infectados e também para protetores, né, para ambientes protetores, necessitam, não podem ser desligadas, né?
porque senão há um problema de contaminação. Então, fora toda a asepsia que tem que ser feita pela equipe do hospital, equipe da clínica, né? Ela não pode ser desligado esse ambiente, né? Aqui, assim, um destaque, coisas que apareceram também no desenvolvimento da norma, né? É a situação de pegar e, se, por exemplo, no box de isolamento, ter a captação do ar mais junto à cama, né? A cabeceira da cama, né? Então, com uma insuflação, injetando ar mais junto ao paciente, né? De forma que a respiração dele aqui vamos dizer, haja um fluxo mais protetivo para a equipe de saúde, né? Ah, Difícil muitas vezes se colocar assim essa captação junto da cabeceira da cama, então uma outra posição seria a parte junto à cabeceira, mas junto ao teto, né? Para fazer essa lavagem do ar, né? Fazer esse fluxo do ar passando pela cabeceira do paciente. As anticâmaras podem ser pressão positiva, alguns chamam de bolha, né? A anticâmara pressão negativa, alguns chamam de sifão ou sumidouro. E ali também com as anticâmaras a gente consegue fazer estabelecimento de níveis de pressão, né? E sempre assim, sempre não é somente uma atribuição da climatização, tem o próprio projeto de arquitetura já tem que antever assim, os espaços para ter o funcionamento dessas anticâmaras de forma adequada, né? A parte de abertura de portas, né, tem bloqueios, tem o tempo, né, de captação, evidentemente, quando há uma situação de emergência, a abertura tem que ser de imediato, né? Lógico, né? Mas assim, no funcionamento normal, que vai estar levando refeição, ou vai estar fazendo as medições, né? Do que necessárias para o paciente, daí pode ser feito esses fluxos, né? A parte de abertura de janelas, né? Que é importante ter luminosidade para o paciente não ficar sem saber, né, o dia, a noite, né, o funcionamento do organismo, mas elas têm que ser bloqueadas, né? E os tipos de portas, né? Muitas vezes aparecem portas de correr, né? Que são difíceis de se vedar, né? Centro cirúrgico, várias observações que aparecem na norma, né? Fizemos a colocação de vários pontos, né? E colocamos a sala cirúrgica, né, com a anticâmara e com o funcionamento dela, com os fluxos, né, de mais injetados sobre a mesa, né, e as captações de retorno, de exaustão, junto das paredes e de forma proporcional, né, maior parte na parte junto ao piso e uma menor parte junto ao forro, né? Aqui, assim, um exemplo que eu trouxe na época daí da pandemia, né? Um bloco cirúrgico, que tem o corredor aqui, todas as salas com pressurização, né? Todas, né? E nessa, vamos dizer, como transformar ele, né? Poder operar pessoas que estão contaminadas, né? Então, seria de se fazer aqui, fechar o corredor, fazendo uma anticâmara, fazendo exaustão, né? Sendo essa sala continuando sendo positiva, mas sendo negativa aqui, de modo a não passar para o corredor principal, assim, o paciente contaminado. Tivemos também assim uma atuação principalmente uma colaboração também do Marcos Cana nessa parte de contra incêndios, né, da prevenção contra incêndios, gerenciamento, a norma de exaustão de fumaça foi editada há pouco tempo também, já está em funcionamento, né? E depois tem a parte de requisitos técnicos, vários requisitos, vários pontos assim que a gente destacou, né? Pontos de tomadas e descargas de ar tiveram requisitos, né? Construção de dutos e tal, todos aqueles setores que são
que tem uma, uma atuação, né, sobre toda uma instalação, né, porque não, a instalação tem que ficar completamente concluída, mas tem que estar sendo comissionada, ter os testes de balanceamento para sabermos que ela está funcionando, né, dentro daquilo que foi pensado, né, pelo projeto, né? Pois assim, por último, aí lembrar assim um aspecto de legionela não é relativamente diretamente com a climatização, mas tem que se ter um cuidado sempre, né? Quem faz projetos de hospitais, disso aí tá sendo contemplado, né? Então, assim, concluindo que a saúde está no ar, né? Aqui tem um bonequinho da esquerda, que é o bonequinho da Asha, e quanto ao vírus, na época daí da pandemia, né? Então, a nossa luta é uma luta contínua, né? E sempre destacando, né? O controle de infecções, teve a palestra das duas especialistas na semana passada, né? Passa muito pelo controle dos médicos, né? Pelo controle da, 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 da condução, de como se comportam, né, as equipes de saúde, né? E nesse tocante também tem o comportamento das equipes de manutenção nossas, né, que tem que saber assim o que eles estão manuseando, né, o grau de risco para eles e para os usuários dos sistemas, né? Então, por um momento é isso que eu gostaria de falar, né? Depois a gente conversa mais aí nas perguntas aí. Muito obrigado aí. Obrigado, Mário Alexandre, pela ótima exposição, dá um panorama bem detalhado até da norma, né? A gente precisa sempre lembrar que o ar-condicionado é parte integrante de um controle de contaminação, mas nós temos vários, várias disciplinas participando desse processo. E eu gostaria então agora de passar a palavra ao Mário Sérgio para nos trazer aí algumas outras informações muito interessantes sobre essa norma e a aplicação dela, né? Uma aplicação técnica dela. Mário, boa apresentação. Bem, então, muito boa noite a todos. A minha gratidão aí pelo convite da Sociedade Brasileira de Controle de Contaminação, SBCC. A lembrança do Mário também, para que eu participasse junto com ele, meu amigo Mário Alexandre. E também ao Célio, que é atual presidente do DNPC, da Brava, que nós tivemos a honra de também ocupar a mesma posição alguns anos atrás. E é uma grande escola, foi um grande aprendizado. E eu desejo a você que seja muito feliz, como eu fui feliz durante a minha gestão no DNPC. Agradeço o apoio também da Alessandra, que nos propiciou aí esses momentos de apresentação. Então, eu vou realmente falar de uma parte assim prática, né? A parte prática da norma. Eu sou projetista. Esse ano eu vou completar o meu ouro, né? Vou ganhar um troféu de ouro, 50 anos de formado. O Célio falou que há um trânsito, né, do Rio Grande do Sul até a Bahia, mas é que a minha origem também, eu sou gaúcho, né? Mas eu estou aqui na Bahia há 43 anos, então já sou mais baiano do que gaúcho. Mas mantenho ainda as mesmas raízes É uma lá mistura de chimarrão com acarajé, né? com a acarajé, exatamente, né? Mas a gente tem que ser conduzido a tarefas profissionais, então eu vim aqui para Salvador, na Bahia, né? Então, nesse trânsito da minha vida na elaboração de projetos, naturalmente fiz muitos e muitos e muitos projetos hospitalares, né? Participei aí com o Mário Alexandre ativamente da norma, praticamente todas as reuniões nós estivemos juntos
e presentes, assim como da 16.401, né? E, e a gente aprende muito digamos assim, a gente leva conhecimento, mas traz muito mais do que leva, né? Então, você imagina se reunir assim com 20 engenheiros numa sala, ou mais do que isso, muitas vezes tinha. Então, você é muito mais beneficiado de conhecimento do que o conhecimento que você leva, né? Então, eu acho muito bom essa participação nas novas que enriquece a todos profissionalmente. Então, eu tive um caso específico que foi de um hospital aqui de Salvador, mas é um hospital de origem mineira. E eles botaram a primeira unidade em Salvador, né? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Só um pouquinho. Deu para ver aí, ó, a apresentação? Sim, Sim, tá aparecendo. Está aparecendo, tá ok. Então, esse é um case do Hospital Mater Dei de Salvador, mas a origem deles é mineira. Eles são uma grande rede de hospitais em Minas Gerais. Então, esse projeto que eu fiz, que a empresa fez, né? Eu ganhei uma premiação da Esmáquina em 2023. Depois a Ashra é regional aqui de Salvador, me concedeu essa premiação também, pela tecnologia apresentada em 2023. Aí eu participei e entrei no concurso lá para a Ashra da América do Sul e do Caribe. Aí eu também tirei primeiro lugar. E aí eu ganhei o Oscar, né? Eu acho que isso aí foi o Oscar. Para mim foi um Oscar e ganhei o primeiro lugar na premiação internacional da Ashra, né? O melhor projeto de 2025 de hospitais de todo mundo, né? Então foi a primeira vez que um brasileiro, que uma empresa brasileira ganhou um prêmio da Ashway, de primeiro lugar. Então por isso que eu digo que meus 50 anos teve a premiação, eu recebi o prêmio no começo do ano, né? Dos 50 anos de formado e está aí. Ah, graças também esse cliente, ele acreditou, né? E eu tive a oportunidade de fazer essa obra para ele. Então, aqui aparece. Está aparecendo o prédio aí? Sim, sim, Aparece? Tá. Então, quando eu fui contratado para fazer o prédio é um prédio redondo. Um prédio redondo é sempre uma coisa complexa, né? Porque imagina a tubulação a tubulação hidráulica num prédio redondo, você tem que ter a curvatura do prédio, né? A elétrica, a hidráulica, incêndio, os móveis. Então foi realmente nem um quarto era igual ao outro, né? Então ficou realmente, mudava a posição do corredor. E aqui em Salvador nós temos uma maresia muito grande. Na região que ele está instalado, um pouco mais afastado, é o segundo lugar do mundo que tem mais salinidade, né? Se botar aço inox ali, ele, se não for 304, ele vai enferrujar, né? Antigamente tinha um shopping center ali na Orla, e realmente é uma coisa terrível. Você passa de carro e o vidro do carro fica assim com uma espécie de uma oleosidade. É da maresia muito alta. Então, do Rio Vermelho encana um vento e o vento vem direto para esse prédio. Então, a gente tem que ter uma particularidade, ter muito cuidado com a salinidade, né? E também estava em desenvolvimento a norma, eu participando da norma, o cliente pediu que eu atendesse a norma. Dentro das possibilidades que eu estava participando, eu atendi a norma, né? E eles queriam que esse hospital fosse o primeiro lugar na rede deles, de eficiência energética. Foi uma exigência também contratual. Então, eu sei, tudo bem, vamos fazer um projeto para ser eficiente, né? Porque eles iam comparar os dados dele com as outras unidades
que eles têm, né? Então, por isso que foi importante eu conseguir fazer esse projeto e, e esse projeto atender como atendeu a Ashley, né? Depois eu vou explicar mais um pouquinho. Aí nós fizemos uma central de água quente para aproveitar o aquecimento da água de condensação. A gente fez um pré-aquecimento da água sanitária, botamos os chiles em série na água gelada, contrafluxo na condensação, o sistema lá com condensação à água. As bombas são todas bombas equipadas com variador de frequência, sem sensorless conhecidas, né? São bombas inline. Os chiles são parafuso e o ar exterior é 100% tratado, de todo o hospital. Quando eu fui fazer esse projeto, é um projeto de viga fria, o cliente disse, olha, você já fez algum projeto de viga fria? Você nunca fiz, né? Mas vou fazer esse aí e vocês vão ser minha cobaia. Então, aí eu comecei então, nós vamos visitar alguns hospitais. Assim, vamos lá. Aí nós vamos para a Espanha, né? Então, lá eu visitei diversos hospitais com viga fria na Espanha. Obviamente que a Espanha tem quente e frio, eles usaram viga fria com serpentina dupla, quente e fria. E os prédios são muito bem isolados por causa do inverno, né? Por causa do inverno, então todas as paredes lá são duplas, os vidros são duplos, bem tratados. A gente não tem esse cuidado no Brasil, né? A gente faz aqui um pano de vidro, mas já lá eles tomam muito cuidado, então a eficiência lá é muito boa para viga fria. Então visitei, aí eles me propiciaram também condições de visitar uma empresa de engenharia espanhola que fazia a maioria dos hospitais na Europa. E lá eu conversei, eles me mostraram as plantas, me deram realmente uma boa de uma aula. Eu conversei com eles sobre o tipo de equipamento que se usava. E eles disseram, o compressor bom para um hospital tem que ser um compressor robusto, né? Tem que ser um chiller robusto. E o compressor parafuso, ele pode trabalhar com pressões de condensação altas, ele aguenta mais desaforo do que uma máquina centrífuga ou do que um compressor convencional alternativo ou scroll. Então, nós adotamos lá compressores parafuso robustos, né? E, essencialmente, tratamos o ar exterior. Quer dizer, o calor sensível tem um tratamento e o calor latente tem outro. Houve um desacoplamento, né? Porque muitas vezes você tem a temperatura de 24 graus, o split da sua sala desliga com 24 e você coloca a renovação de ar com a umidade fora principalmente em Salvador, com a umidade alta na parte externa, sempre superior a 60, você está com 24 graus e está sentindo desconfortável, porque o ambiente está muito úmido, né? Salvador nunca, em nenhuma hora do ano, ele tem menos do que 60%. Então você tem que tratar sempre o ar exterior. E eu sempre priorizo tratar o ar exterior de uma forma e tratar o conforto térmico com calor sensível de outra forma. Eu não uso o mesmo sistema. Então, quais as propriedades da viga-fria, né? Ela não tem filtro. Não tem filtro nenhum, então ela trabalha seca. Então, ela não precisa de manutenção. Se ela não tem, se ela trabalhar seca, então esse serviço, segundo a Reva, é para dar manutenção de 5 em 5 anos. Obviamente que com a utilização de um quarto de um hospital, onde você começa a mexer nos lençóis, pode ser que crie uma névoa, né? E se impregne um pouco na serpentina. Mas basta uma escovinha para limpar ela, porque ela é seca, né? Então, não tem bandeja de condensado. E isso aí é uma grande vantagem. Você não precisa botar um ponto de dreno dentro do quarto, né? Então, em termos assim de profilaxia e de higiene, é extremamente saudável. Se botar um evaporador qualquer ou um hidrônico com bandeja, vai ter um condensado, e o condensado é sempre uma fonte de bactérias, fungos, né? E, então, não é uma situação boa. Então, uma grande vantagem que eu vejo na parte hospitalar é trabalhar seca. Então, não tem infraestrutura de drenagem, ela tem um baixíssimo nível de ruído, né? Ela tem uns bicos injetores, então você praticamente não ouve nada com a viga fria. E às vezes a gente vai no hospital, fica lá quando tem o fancolete,
na entrada do quarto e tem aquele barulho contínuo, né? Ou é de rolamento, ou é de mancal, ou é o ventilador, ou é o motor elétrico. Então, já com a viga fria é silencioso. E não tem instalação elétrica nenhuma, você não tem a parte elétrica, ela trabalha sem motor, né? Então, é uma grande vantagem. O que me encantou na viga fria foi isso, né? É a higiene, você, por exemplo, outro dia eu estava conversando com um cliente e ele disse para mim, era um hospital assim simples, né? Tipo uma Santa Casa. E ele disse que cada quarto dele é R$ 1.500 por dia. Então, ele tem 90 quartos, ele tem que dar manutenção em 3 quartos por dia. São R$ 4.500 que deixa de faturar porque tu tem que dar manutenção no equipamento, né? Então, a viga fria não tem isso. Então, ela não precisa de manutenção. Você não entra no quarto. Então, numa UTI, numa enfermaria, é muito bom porque não tem manutenção. É a grande vantagem, para mim, da viga fria. Então, ela tem certas exigências, né? Exigências operacionais. Você tem que ter um ar bom, um ar filtrado, bem tratado, resfriado, desumidificado. E a temperatura pode variar de 14 até 18 graus, né? Mantendo uma umidade absoluta em torno aí de 7 gramas por quilo. E água gelada na mesma temperatura, pode ser 13, 14, 15. E o ΔT pode ser 2, 3, 4, em torno disso aí. E você tem que controlar a temperatura e a umidade, né? Se você tiver 10 quartos, você tem que ter 10 sensores de temperatura e 10 sensores de umidade. Porque com o sensor de umidade e sensor de temperatura, você vai controlar o ponto de orvalho do quarto, né? Então, você tem que ter muita atenção com o ponto de orvalho. É um sistema bom, mas ele exige, na parte de automação, um bom controle, né? Ar-condicionado hoje em dia é isso também, né? O ar-condicionado, se ele não tiver um controle, ele não consegue ser eficiente nem eficaz, né? Então, as informações básicas aqui são informações de como é que funciona, né? O ar entra embaixo, passa pela serpentina, aqui estão os bicos e o ar sai, né? Então, é a saída do ar. E o ar entra por aqui, o ar exterior tratado, né? E a alimentação da serpentina, você coloca o ar aqui a 14 e a água gelada a 14. Se você trabalha com água gelada a 14, você imagina num ar-condicionado convencional, com água gelada, a gente trabalha aí com 5 graus, 6, 7, usualmente com 7, ΔT de 5,5 K. E na água gelada você pode trabalhar com uma temperatura bem mais alta, né? Com a saída a 14 graus. Então a eficiência energética vai lá para cima, né? Você tem um chiller muito mais eficiente, com uma menor exigência de mais capacidade térmica e menos potência elétrica instalada. Essas aqui são algumas características, né, que nós temos da viga fria: calor sensível, vazão, temperatura de ciclamento, como eu disse, de 18 a 20, a perda de, a perda de carga no ar aqui de 30 a 120 PA, cada serpentina, né? As conexões são conexões simples. O ΔP na viga também é muito pequeno, muito baixo. O ΔT na viga de 2 a 4, que eu falei, né? A temperatura ambiente, 23. Esse meu cliente, ele trabalha lá com 22, 21 graus, né? O ΔT na água também, 6 a 10. E tem que controlar o ponto de orvalho. No ponto de orvalho, ele tem que ser... A temperatura da superfície de troca de calor tem que ser sempre maior que o ponto de orvalho, né? E menor ou igual que a temperatura de água gelada. Isso eu vou dar uma explicaçãozinha aqui mais adiante, né, para nossa atenção. Então, eu diria que tem algumas observações importantes. A primeira, que a água gelada nas vigas frias deve estar sempre acima da temperatura do ponto de orvalho do ambiente, conforme a tabela. Vou pegar aqui, então, ó, 24,60. O ponto de orvalho é 15,76 graus centígrados. Mas a minha água está 14, né? Então, já estou 1,76 graus acima. Não se dá uma condensação imediata. A reva, ela diz que tolera até 1,5 graus, aqui na tradução da reva,
que estudos têm mostrado que a temperatura da água gelada de entrada pode ser ligeiramente inferior ao ponto de orvalho do espaço, antes que a condensação ocorra na superfície do tubo, e ainda mais baixa, menos 1,5 graus, antes de se formar as gotas de água que podem se formar, né? Então, você tem uma viga fria no quarto, você tem que evitar a condensação, porque você vai pingar em cima do paciente, né? Então, por isso que o ponto de orvalho tem que ter muito cuidado, mas tem essa tolerância, até de 1,5 graus. Eu nunca tive problema de ver viga fria condensar. Ela realmente, ela começa assim, digamos, mais coisa, e não é uma coisa que se faz rápido, é uma coisa lenta, né? Obviamente, se você tem um quarto de uma enfermaria e você abrir a janela, você vai botar o ar da rua para dentro, vai condensar na viga, né? Principalmente aqui em Salvador, onde a umidade, nos últimos dias, com esses temporais que têm ocorrido aqui, a umidade está sempre lá perto de 90%, né? Então, na hora que você abrir a janela, tem que ter lá uma chave de fim de curso para desligar a entrada de água gelada na viga, para ela continuar operando só com ar. Ela opera com com ar a 14 e com a água a 14, né? Ah, eu já tive instalações, eu já simulei instalações aqui em Salvador de um outro cliente, e que eu desliguei a água gelada e fiquei trabalhando com os 14 graus do ar, e consegui atender, né? Ah, só com ar climatizado, né? Numa situação de emergência que a bomba tinha dado um problema. Então, a gente trabalhou com ar. Essa é a primeira observação que eu faço. Então, é constantemente vigiar o ponto de orvalho da instalação. A segunda observação, tu tem diversos quartos, né? Diversos ambientes. Nesse hospital, eu atendi tudo com viga fria. Consultórios, UTI, enfermarias, corredores, quarto de hotelaria, né? Tudo com viga fria. Então, o controle hidráulico para cada zona climatizada com uma única viga fria ou mais será a adoção de uma única válvula de balanceamento e controle independente, com atuador na saída para controle de temperatura e umidade do ambiente. Contudo, para garantir a vazão, em cada viga da mesma zona será adotada a mesma válvula sem o atuador. Aqui, por exemplo, nesse desenho, tu tem uma válvula e que ela controla as outras 4 válvulas. Mas pode ser que entre mais água numa viga do que na outra, né? Não tem um equilíbrio hidráulico perfeito. Então, é sempre de bom alvitre que a gente tenha essa válvula aqui de controle de pressão independente, mas também na entrada de cada válvula a gente botar uma outra válvulazinha para que a vazão seja igual em todas, né? Porque fazer isso aí na mão ninguém vai conseguir fazer. Essa instalação aí tinha mais de 1.500 vigas. Como é que eu vou regular a vazão nessas 1.500 vigas? Tu aperta de um lado e solta do outro. Então não tem como, né? A válvula de controle de pressão independente, hoje ela foi uma mágica maravilhosa da engenharia do ar-condicionado e que dá um bom equilíbrio, né? E também a terceira observação é a mesma coisa relativamente ao ar, né? Como você vai ter que botar a mesma quantidade de ar, segundo o tamanho de cada viga, tem uma quantidade de ar para ser colocada. Então é bom que você tenha um controle de ajuste de vazão em cada entrada de viga, né? Por exemplo, você tem um quarto pequeno, do outro lado tem um quarto maior, vai ter que botar mais ar exterior num quarto do que no outro. Então é bom que você tenha um controle de vazão em cada quarto, né? Com a temperatura, como eu disse, variando aí em torno de 14 graus centígrados. Ó, veja como é que funciona aqui a viga, né? O ar entra, né? E ele é injetado aqui na lateral. Na hora que esses bicos injetam, ele cria uma aspiração no cone central, como se fosse um venturi. Aqui estão as serpentinas, e o ar então passa pela serpentina, se misturando aí com o ar exterior, né? Então, essa é a terceira observação que tem. Por exemplo, na norma brasileira, a gente vê a exigência de 2 renovações por hora para a grande maioria dos ambientes e 6 movimentações. Então, a gente consegue movimentar com a viga fria 6 vezes. Se você botar mais viga, pode até movimentar mais
do que 6 pela quantidade de viga que você consiga colocar, né? Então, é outra observação importante. E a quarta é o controle, né? O controle para que não exista o controle de risco. Nesta instalação, eu coloquei assim, bastante sensores de condensação para cada viga fria ou conjunto de vigas. O fluxo de água gelada deve ser interrompido quando o sensor detectar as primeiras gotículas de água formada pela condensação no interior das vigas frias. Nessa instalação, eu botei a haste do sensor dentro da viga. Então, qualquer gotinha que se formasse aí dentro, ele fechava a válvula de 2 vias de água gelada e era uma medida preventiva. Ou você pode também colocar o sensor na tubulação. Tira o isolamento térmico e coloca o sensor na tubulação de água gelada, né? E as vigas frias, quando a pessoa compra a viga fria e vai instalar, ela tem a grande vantagem que ela é baixinha, né? Ela é baixa, tem pouca altura, então o cliente também gostou muito porque ele conseguiu botar mais um andar no prédio, porque os dutos ficaram pequenos, era só duto de ar exterior, não tem dutos de insuflação e retorno, né? Então é uma instalação mais enxuta, né? E a viga fria também ela pode ficar aparente no ambiente, mesmo sem forro, né? Então, esse cuidado que a gente tem que ter com a condensação, sempre são medidas preventivas, né? Que nós vamos ver já aqui adiante como fazer isso. Então, a prevenção de condensação. Vocês viram que eu falei só em condensação, né? Que é o grande X da questão para a gente não ter problema de pingar as gotas de água lá em cima do cliente. O controle de temperatura da água gelada, juntamente com a quantidade adequada de ar suficiente para evitar a ocorrência de condensação nas vigas. O fornecimento de água não deve ser ativado. Quando você vai ligar a instalação, você não pode ligar a água. Você só tem que ligar o ar, né? Até conseguir um ponto de orvalho adequado dentro do ambiente. Depois que você conseguir o ponto de orvalho, você libera devagarzinho a água gelada para ir tomando conta do ambiente, né? Na prática, um sensor de umidade na tubulação de alimentação ou cálculo do ponto de orvalho alerta para a possibilidade de condensação. Quando você coloca um sensor de temperatura e umidade em cada ambiente, o controlador fica constantemente controlando o ponto de orvalho. Ó, esse quarto aqui está com o ponto de orvalho de 15. A minha água lá em cima está saindo a 14. Então, ele fica comparando a temperatura de água gelada que sai do chiller com a temperatura do ponto de orvalho do quarto. Essa instalação lá eu tolerei até 15,5. Cara, com a temperatura de 22, com umidade de 50, eu nunca vou ter problema de condensação, né? Então, o controlador fica vigiando o ponto de orvalho e comparando com a temperatura de água gelada. Se você fizer isso e não quiser botar nenhum sensor, pode ser. Não colocar nenhum sensor de condensação, mas você tem que estar vigiando. Sempre o ponto de orvalho do quarto é a temperatura de água gelada. Aí não vai ter risco nunca e você vai ter um investimento menor sem ter necessidade de botar. Hoje eu já faço instalações com menos sensores de condensação. Quando tem assim, eu estou fazendo um projeto agora e que está perto de uma escada. E essa escada é uma anticama onde tem 2 portas. Então, os primeiros ambientes ali eu botei um sensor de condensação. Porque pode ser que a porta fique aberta e a umidade entra. Então, eu tomei uma medida proativa, né? Então, na prática, um sensor de umidade na tubulação de alimentação, o cálculo do ponto de área para precisar de condensação. A prevenção de condensação pode ser implementada de 2 formas, a reativa ou proativa, ou a combinação de ambos, que a gente vai ver, nós vamos ver agora aqui adiante. Continuando, estratégia proativa, são os sensores, né, que você vai colocando imediatamente antes da conexão de alimentação da serpentina da viga fria. A temperatura do ponto de orvalho do espaço é determinada pela detecção contínua da temperatura do ar no espaço e da umidade relativa. O ponto de orvalho calculado deve ser, então, comparado com a temperatura da água de alimentação. Foi o que eu falei
há pouco, né? Vamos adiante. A estratégia reativa é quando você detecta, então aí você reage e corta a água gelada, né? Outra solução também é subir a temperatura. Em vez de você alimentar 14, você alimenta 15, 16, né? Então você está subindo a temperatura da água gelada, ela tem uma inércia, mas você pode subir a temperatura da água gelada antes de interromper a climatização do ambiente. Sensores de condensação são dispositivos usados para detectar umidade. Quando a umidade é percebida no sensor, o fornecimento de água é interrompido, ou sua temperatura de água gelada é aumentada. Este é o método reativo, que pode ser autônomo ou fazer parte de uma estratégia implementada no CLP do sistema. Então, eu ganhei essa premiação, né? A empresa ganhou como eficiência energética, em primeiro lugar, que eu vou demonstrar aqui, a qualidade do ar interno e o conforto térmico. A viga é muito confortável, por ser silenciosa, por não ter fluxo de ar turbulento. Então, ela é muito boa. Ganhou pela inovação, né? Apresentados os diversos aspectos no projeto. Ela facilita muito a operação e a manutenção. A relação de custo com eficiência e eficácia. E foi o impacto ambiental pelos resultados que ela apresentou. Aqui a planta lá da instalação, os chillers, que agora não vem bem aqui, a, a fotografia não está muito boa também. Bombas primárias, bombas secundárias, as bombas de água quente. E aqui os resultados que nós apresentamos, essa tabela lá, essa premiação da ASHA é interessante. Você se candidata, né? Apresenta os dados. Depois que você apresenta os dados, você fala, eu quero agora eu quero o banco de dados de um ano da instalação que eu vou analisar. Eles analisam um ano a operação da instalação, para saber se aquilo que você projetou é aquilo, o resultado que você obteve, né? E às vezes a gente pode mentir no papel, mas com o banco de dados, com a realidade, não dá para mentir, né? Então, eles analisaram, né, um ano de operação, e a nossa proposta lá tinha na CAG 0,42 kW por TF, que é um número super audacioso, né? E o banco de dados deu 0,38, né? Quase 10% melhor do que a gente tinha planejado de eficiência energética, né? Então, eu acho que isso daí foi um dos pontos principais que a gente conseguiu graças às vigas frias, né? Então, eu vou passar rapidamente aqui, vigas frias na Inglaterra. O que eu expliquei, eles também, eu traduzi aqui, as vigas frias, né? Depois, algumas instalações, a gente pode ver a viga aqui, a viga no quarto, a viga aqui no posto de enfermagem, aqui nos ambientes de imagem também, eles botaram, né? Alguns hospitais da Inglaterra que usam viga fria, vigas frias na Espanha, que eu visitei bastante instalação, aqui os hospitais, né, em Barcelona, Vitória, Toledo, Saragoça, Madrid. Eu visitei muitos hospitais em Madrid, né? Aqui também é interessante a viga fria, ó, ela pode ser tipo um fan coil, né? O retorno aqui atrás e o suflamento aqui na frente. Aqui uma viga fria convencional. Aqui nós temos uma viga fria redonda, ó. Parece um difusor. Muito interessante essa viga também. Nos Estados Unidos tem muitas instalações, muitíssimas instalações, né? Aqui nós temos um quarto, a gente pode ver a viga fria aqui em cima, né? Depois, alguns hospitais, diversos hospitais em diversos estados americanos, hospitais e laboratórios, vigas ativas, vigas passivas, né?
Aqui também universidades de Washington, Seattle, aqui na Califórnia, uma medicina veterinária, aqui na Califórnia, olha a extensão da viga aqui ao longo do corredor também. Então, basicamente, era isso aí, pessoal. A minha apresentação sobre a aplicação de vigas frias em hospitais, né? Que eu realmente eu fico feliz hoje que existem outros colegas que já estão fazendo, né? E já tem colegas que fizeram no Brasil também. Nós temos um shopping center aqui em Salvador, que o Francisco Dantas, meu colega lá de Recife, fez um shopping aqui, né? Perto do aeroporto de Salvador, e era com viga fria, né? Ele foi um dos primeiros a também aplicar viga fria. Então, meus agradecimentos a todos aí, né? E eu passo a palavra novamente ao Célio. Muito obrigado, Mário. Excelente apresentação. Aliás, nosso departamento de projetistas e consultores da Brava só tem gente grande, hein? Eu Grande, sou o só esta- de tamanho, viu? Só de tamanho. Pô, de tamanho aí eu chego lá, mas eu me considero É, estagiário, aí recém-contratado. hoje eu estou dizendo que uma vez eu fiz uma palestra lá no DNPC, eu disse assim, o que eu sei, imitando um filósofo grego, é que eu nada sei. A gente tem muito ainda É para isso aí. aprender, né? E quando a gente vai Muito para bem. essas reuniões assim de norma, a gente vê como tem gente boa na engenharia do Brasil, tem excelentes engenheiros de ar-condicionado, extremamente bem capacitados, né? E que a gente aprende muito na convivência com eles. Muito bom. Nós temos algumas perguntas. Eu vou começar por você, Mário Sérgio, Certo. porque conforme nós combinamos, você tem um horário mais apertado, Eu tenho que sair daqui então eu vou te alguns privilegiar. minutos aqui. Mas mesmo assim, Mário Alexandre, as perguntas, por favor, possa comentar, que eu dou a Você deixa palavra as para mais você. difíceis aí para o Mário Alexandre e faz as fáceis para mim, por favor. Tem uma pergunta aqui, a Natália Holanda Dantas, ela fez algumas perguntas para vocês dois. Eu vou começar pela Certo, última, que ela pergunta em relação à manutenção, assim, aplicando um sistema, por exemplo, em hospitais públicos que tem certo. manutenção precária, será que seria vantajoso? É o grande mote é fazer a manutenção, né? Porque você pode, o mantenedor não vai entrar no quarto do cliente, né? Nem na UTI, que a pessoa você está com um fancolete hidrônico, um filtro F8 numa UTI, aí você entra com a escada lá para dar manutenção, em pleno UTI. Como é que você vai tirar os 10 pacientes, 15 pacientes da UTI? Não tem como, né? Yeah. Você botar viga fria não tem manutenção. Você não vai ter manutenção dentro da UTI, nem numa enfermaria. Você não vai ter que bloquear o quarto para poder dar manutenção. Então, Certo. acho isso a grande vantagem da viga fria é a manutenção. Como a viga fria é uma instalação um pouco mais cara, eu digo a vocês têm que fazer a conta. Quanto é que custa uma rede hidráulica de drenagem? Quanto é que custa o ponto elétrico? Quanto é que é a redução da subestação? A eficiência energética, onde você trabalha com 14 graus e não mais com 7, na água gelada? Quanto é que custa o metro quadrado do filtro? Quanto é que custa a reposição do motor do ventilador, do motor elétrico, de um rotor, do mancal? Tem que botar isso aí na conta, né? Tem que botar na conta durante o resto da vida. A viga fria dura 30 anos. Quantas vezes em 30 anos você vai trocar o motor do hidrônico? Não é? Então, eu acho que em termos de manutenção é excelente. Né? Per- Tá. Perfeito. A sua ênfase com relação à umidade relativa externa, né, é, mostrando o desafio da instalação, né? Ela é desafiada por isso, Exatamente. né? Mas Você porque deixou uma. veio uma pergunta aqui falando, mas é apenas para lugares de umidade alta essa instalação, né? Ou existem outros casos que pode ser usado? Não, pô, se for lá em Goiânia vai ser excelente, em Brasília vai ser melhor ainda, né? Porque lá a umidade é baixa, não é? Então o risco é muito menor, né?
E como eu falei dessa posição desse hospital, ele fica numa corrente de vento e eu botei viga fria digamos, na entrada do hospital. Acho que, meu Deus do céu, esse vento vai entrar, vai condensar nas vigas. Aí eu pedi para botar uma porta dupla, né? Entra, abre a primeira porta, aí fiz uma anticâmara, né? Para proteger do vento, né? E não ter problema de condensação em viga nenhuma no pavimento térreo do hospital, né? Mas quanto Perfeito. mais seco é o clima, melhor é São Paulo, excelente para fazer viga fria, né? Mais fácil, né? É Tem mais uma fácil. pergunta aqui que eu entendo que os dois poderiam fazer as considerações, que é do Pedro Souza. Ele fala que ele tem visto muito projetista colocando filtragem, né, o G4 e F8 na tomada de ar externo para climatização com equipamentos tipo Highwall. Isso para aplicação em salas limpas, CME, entre outros ambientes contemplados na 7256. Queria o comentário dos dois, aí a briga é Aí boa. o Mário diz aí, Mário, já pensou botar um F8 na entrada? A exigência é G4, né? Responda aí, Mário. Sim, do que eu acho que ele quer dizer é que coloca um tratamento de filtragem no ar exterior e não tem no aparelho de ambiente, né? O problema é que vamos dizer, o percentual do ar exterior é muito menor, né? Então, o ar que vai ser filtrado vai estar não atingindo, né, os particulados do próprio que o A, ambiente a- a geração de necessita, né? contaminação do ambiente, né, Mário? Então teria que ter, vamos dizer, justamente a filtragem também no ar que está sendo recirculado, né? Então, essa solução, assim, eventualmente é usada, assim, para um escritório, tal, alguma coisa de bem mais simples, né? E que não tenha um controle aí chamada sala limpa, né? Entendo que, vamos dizer, esse exemplo de quem está aplicando assim para uma sala limpa está aplicando erradamente, né? É isso aí. É, o guia da Anvisa de 2013 fala explicitamente para não usar equipamento tipo split, no caso aqui o Highwall, mesma coisa, em salas limpas. Então, a dificuldade está relacionada a controle de contaminação, né? E como vocês lembraram É, bem, trata-se de um equipamento de uso doméstico, é um pouco diferente. É a mesma coisa é, que usar um isopor no lugar da geladeira, mais ou menos. é. Você não vai obter o mesmo resultado. Sim. É, Ostênio, eu vou pedir licença, então, para poder me ausentar, que eu tenho esse compromisso adiante, mas eu vou deixar aqui uma equipe de universitários capacitada para responder o resto das perguntas, que é o meu colega Mário Alexandre e você também aí na assistência. E desejo a todos aí uma boa noite e um feliz final de semana, sexta-manhã, sexta-feira, uma boa sexta, um bom final de semana a todos, né? Um grande abraço e muito obrigado, obrigado, Mário. Sérgio. Viu? Obrigado, Mário. Um grande abraço. Foi Obrigado, um grande Alessandra. Muito prazer Muito tê-lo obrigado. aqui com a obrigada, gente. Mário. Tá bom, um grande Obrigado. Até a abraço. Felicidades a próxima. todos. Obrigado, até a próxima. Tchau. Mas eu ainda tenho algumas perguntinhas aqui, então o Mário, Vai lá, enquanto ele Mário, sai, contigo agora. Um o outro abraço, viu? Mário Obrigado. assume. Tá Mário ao bom. quadrado. É, vamos lá. Mário, foi colocado aqui. Bom, primeiro a Natália expressa aqui o prazer dela de ouvi-lo falar sobre a norma. Muito E obrigado. ela destaca, né, que a norma possui vários ambientes, o que facilitou muito o projeto. Mas ela teve um problema específico durante um projeto, considerando que é um prédio hospitalar antigo, a norma não permite que dutos de exaustão atravessem forros e ambientes de risco 2 e 3. Ela diz entender o problema de contenção biológica, entretanto, a disposição da arquitetura não permitia, nesse caso que ela estava atendendo, muitas opções. E ao observar as imagens do exemplo, acho que foi
está na norma, ou que você passou no slide, isso não está claro aqui, mas os dutos estão sempre encostados nas paredes. Gostaria de saber se haveria a possibilidade de contornar esses ambientes em situações como essa. Não sei se está claro. Sim. Só no, assim, o do ambiente, dos dutos próximos das paredes é que eu não entendi bem. Mas o fato é o seguinte, vamos lá. Se tivermos a completa vedação desses dutos, é possível fazê-los, né? É que o que tem muito que se colocando na norma é assim, é tentar evitar situações de risco, né? Então, assim, se deixa solto, né, que pode passar pelo um ambiente pelo outro, começa a haver muita passagem de duto sem as devidas precauções. Então, se botar, vamos dizer, vedações estanques nas passagens, o próprio duto ser estanque, né, poderia ser feito passando por um ambiente desse nível, né, de risco. O problema sempre é assim, e como eu falei também sobre as vedações, para se garantir pressurização, né? Também assim as passagens de outras instalações. Um duto, né, se coloca, faz um duto, faz um flange chumbado na parede, né, que tenha toda essa vedação com todo o cuidado que dá para ter, que nem a gente faz em determinadas situações de grande problema, tipo uma sala de elétrica numa refinaria, por exemplo, se usa vedações muito importantes, né? Muito bem feitas, tanto nas instalações de climatização quanto de elétrica, né? E tal. Então, assim, eu acho que seria, se eu entendi bem, esse tipo de vedação muito bem feito. Alguns pontos, assim, nas normas, a gente sempre considera que prédios antigos, né, não se consegue, assim, a solução num projeto novo, né? Então, pode ser assim, não sei se eu entendi bem toda a pergunta, né? Mas seria isso, assim, se, não sei se satisfaz a minha resposta. Tá ok. Ah, ainda voltando lá à questão do Highwall, ele faz a seguinte colocação: o ar a ser insuflado deve conter filtragem G4 mais F8. A viga fria basicamente recircula o ar com o acréscimo do ar externo filtrado. Essas instalações atendem normativa? Para mim, se iguala ao sistema split, com G4 mais F8 na tomada de ar externo. É, Eu acho que não é bem isso, né? o que acontece é que se coloca, vamos dizer, quando a viga fria, né, se coloca uma vazão de ar exterior bastante grande e faz a filtragem no ar exterior, né? Então a viga fria é como se fosse um elemento estático, né, no dentro do ambiente, né? Até o melhor seria até o Mário Sérgio explicar sobre isso, É, mas né, entendo eu dessa forma, assim, né? Se tiver um é, painel radiante, né, por exemplo, a gente usa fora a viga fria, também existem as paredes, né, frias, né, o teto frio, né? Então, ou quentes, né, conforme a situação. Nesse caso, tu não está contando aquele elemento como um elemento de purificação do ar que está sendo insuflado e está recirculando, né? Estaria pensando assim, né? O que acontece é que a viga fria, como injeta o ar, vamos dizer, aquele ar que já está ali sendo injetado, ele já está sendo filtrado, né? Contrariamente a um split que está no ambiente e ele está fazendo a recirculação, né? Ele não está recebendo aquele ar
no circuito de ar, né, que a viga fria recebe. O que tem que o pessoal faz normalmente é injeta no ambiente o ar e o split está lá recirculando. O que a gente tem nas salas, e foi uma solução muito adotada na pandemia, é ter os elementos de ventilação e recirculação com filtragem, né? Daí aquele elemento tem todo o processo de filtragem conforme o nível que precisa. Se for uma sala de ordem de controle de ambiental, de particulados maior, as caixas ali com filtro EPA, né? Que se usou como alternativa, né? Que é até uma alternativa que se usa numa instalação existente e que tu venha a melhorar as condições de qualidade do ar, fazendo, e pode-se inclusive fazer essas caixas com ventilação com dutos, né? Eu já fiz em reforma de sala que tem procedimento de dermatologista, faz e coloca fazendo um tipo de insuflação e de retorno que nem eu comentei ali nas salas de isolamento, fazendo a passagem pela mesa, né, pela cama que está sendo feito o procedimento. Então, são algumas soluções que sempre a gente não tem uma solução única, assim, né? Mas tem que procurar ter o raciocínio Yeah. de conseguir atingir aquele objetivo, né? É. Agora, lendo aqui a norma, a pergunta mais uma vez, a pergunta está focada na questão da filtragem, mas a viga fria, ela trabalha a seco e, obrigatoriamente, o ar não é só filtrado, ele é tratado. Então, Sim, lembra, ele falou de, né, 14 graus, né, de entrada de ar, com 14 na água, para não ter problema de condensação. E a solução com filtragem e o drywall, primeiro que você trabalha com a serpentina úmida, com drenagem, e aí você tem todos os problemas de contaminação. O equipamento nem sim, filtragem própria ele tem, né? sim. E você, se entrar com ar só filtrado, vai ter condensação dentro do ambiente, né? Mas vamos em frente. Tem bastante pergunta aqui, acho que tem mais uma aqui, peraí. Tarará. Outro ponto que a Natália não consegue desentender é a troca do bag-in bag-out por duto a 3 metros de distância da laje. Não sei se você tem isso. Existe algum estudo com tempo de bactérias vir, leva a percorrer no duto, seria suficiente para deixá-las inertes? Tem isso na norma? Agora eu também fui pego aqui. Não, eu não Não consegui se entender. troca bag-in bag-out. As caixas foram colocadas para determinados tipos de ambientes, né? Mas justamente na descarga, né, do ar ali, né? E é aquele dispositivo que alguns fabricantes têm que é para troca do coisa. Não tem acho que entendi, talvez é quando tem uma possibilidade de uma descarga direta e não precisaria usar a caixa bag-in, bag-out se não tiver a necessidade de uma filtragem. Mas tendo a filtragem, ela é, ela é na caixa, né? Também não sei se eu consegui É, é, captar a pergunta, né? é. Não Talvez, está claro talvez para mim. porque existe uma possibilidade quando tem algumas, conforme o local que está sendo descarregado, né, de não ter a filtragem tipo um É, filtro EPA, né? Mas daí que estaria a distâncias, mas aí não é problema do que não vai ter a contaminação, é a diluição na descarga, né? Que esteja afastado conforme a vazão, tal. Não é, vamos dizer, que haja no duto que vá
pelo fato de estar uma determinada metragem no duto, vai ter menos contaminação. Não é por aí. É que a descarga estaria tendo uma diluição, né? Também não sei se estou bem entendido aí na pergunta. Com certeza dá para afirmar que vírus, bactéria, tal, não é um trecho de duto que vai resolver o problema. Tem que Sim, ser a claro. filtragem, né? Isso. Se é, se tem essa distância 3 metros aqui, talvez você está jogando no meio externo, né, no meio ambiente, numa posição em que a diluição não vai atingir alguém e tal. Isso, Mas, isso. mas não Mas substitui tudo filtro, sempre né? assim colocando. E um fato que a gente, até quando tem esse tipo de situação, né, uma das coisas que há uma preocupação é que com o tempo hajam mudanças, né, na conformação. Daqui a pouco constroem alguma coisa próximo, daí já a situação já mudou bastante, né? Tem uma outra pergunta aqui do Carlos Ribeiro. Se essa questão da anticâmara não seria uma responsabilidade específica da arquitetura hospitalar e o tipo de anticâmara a ser utilizado. Então, assim, a concepção arquitetônica claro, responsabilidade, né? E o arquiteto o que é o mundo ideal, né? Que o arquiteto, quando está desenvolvendo o seu projeto, tem uma assessoria de alguém da climatização para até já ir colocando, pontuando que as necessidades reais que se tem, né? De forma geral, assim, os arquitetos que estão acostumados a fazer projetos de instalações de saúde já sabem onde tem que ter a anticâmara, né? A RDC cita algumas coisas sobre isso também. O que ocorre é que a forma como fazer, né, é que tem que ter um certo cuidado. Por exemplo, a extensão, né, a profundidade da anticâmara, se for levar de que o paciente de maca tem que passar na anticâmara e ter o fechamento de uma porta e depois a outra, né? A anticâmara fica muito extensa, né? Então, em determinados casos, as anticâmaras são menores, né? Mas quando tem que passar de maca para algum procedimento, há uma necessidade de abertura das portas, né? Então, isso aí é um caso específico, né? Que vai a operação do hospital. Por isso também, assim, a gente orienta, né, que, por exemplo, as salas de infectados, elas não sejam lá no meio de uma UTI, por exemplo. Daí a pessoa que está infectada passa pelo todo o pessoal que está por ali, né? Então, ah, salvo colocar máscara no paciente, né, para que o ar aquele não vá se diluir no ambiente, mas também é importante ela ser próxima da saída, para não ter uma circulação. Então, esses fluxos, assim, que a arquitetura realmente teria que pensar sempre bastante, né? E bom seria com a contribuição da pessoa do ar-condicionado, né? Da climatização. Perfeito. Bom, nós estamos caminhando para o final. Eu vou fazer só mais uma pergunta aqui do Gustavo Henrique. Ele pergunta se a norma não trata especificamente de ambientes como ressonância magnética e tomografia. Será abordado em uma nova revisão e quais as premissas atuais? Olha, a ressonância magnética, não, até fiquei na dúvida se não trata, né? Mas assim, são ambientes, ressonância magnética e, Tomografia. sim, no item, eu creio que são item 6, né?
item 6 não, tabela 6 não, tabela 5, que nós temos ali radioterapia, radiologia, né? Ele não está ali específico esse assunto, né? Mas seria fazer assim, num primeiro momento, assim, analogia pela sala de raio-x, né? Tal, porque inclusive a gente colocou a sala de raio-x como pressão negativa, né? A norma 170, ela tem uma divisão atualmente que faz os níveis da classe dos níveis desse tipo de exame de diagnóstico. E eu não cheguei a ler completamente esse assunto para responder, mas eu entendo o seguinte: a nossa tratativa, né, foi quando tem esse tipo de sala de diagnóstico, é que daqui a pouco ali está eu vou lá fazer uma ressonância do meu pé, né? Daí tá tudo bem, não tem possibilidade nenhuma, né? Mas assim, quando tem outras doenças, né? Que são os problemas, né? E isso no hospital, principalmente no hospital, não tem como controlar isso, né? Então a gente fez essa pensamento de essas salas serem negativas, né, para se preservar, né, os demais pacientes, né. Eu tenho muitas vezes discussões com arquitetos que eles dizem o seguinte: sim, mas o paciente sai lá de maca lá da sala de protetiva, né, da sala de ambiente de pacientes contaminados, e ele sai circulando pelo hospital, né? Daí, assim, né, o que que eu digo? Pois é, quanto a isso não temos como nós abordarmos, né, porque teria que ter uma proteção do paciente estar indo com uma máscara, com um procedimento respiratório ali, uma máscara, não digo a máscara essa que a gente usa, né, a máscara de proteção mesmo, né? E para essa sala, mas assim, sempre, né? Como é o Carlos, o nome, né? De quem perguntou, É o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique. É assim, eu estou sempre anotando nessas perguntas, essas comentários, questionamentos, né? Para nossa próxima revisão, né? Que, conforme eu comentei lá no início, a ideia é que essa norma, quando se fez agora, teve muita coisa para revisar e foi muito expandida, né? E agora a ideia, quando fechar aí os 5 anos, a gente provocar uma nova revisão, que a tendência é ser rápida. E, inclusive, é o seguinte, a gente tem, assim, também a atualização que são os ambientes, né? As salas, por exemplo, de cirurgia robótica, né? Que é uma baita de uma sala, né? Tem instrumentos, muito instrumento. É uma sala muito grande, né? E a sala de transplantes também são salas grandes, né? Com duas camas, daqui a pouco muda todo o conceito, né? Então, a parte hospitalar ela está em constante evolução, né? E para a gente acompanhar é dureza, porque a gente tem que ser rápido. Então, esse assunto aí da classe dos ambientes de diagnósticos e coisas são atualizações necessárias, né? Vamos ter que fazer, mas obrigado aí pela lembrança aí. Bom, vamos finalizar. Mário, você quer fazer algumas considerações finais? Bem, assim, a gente sempre destaca, né, a importância da norma, né, e temos algumas coisas para serem revisadas, né,
alguns pontos assim que muitas vezes somos questionados se não houve um exagero, né? E isso a nossa resposta é sempre assim, né? Consultórios, por exemplo, pessoal, pô, mas consultórios tem tal, cara, a pessoa vai lá consultar, sei lá, do ouvido, né? E tem que ter essa filtragem toda, né? E a gente tem assim, né? Assim como o consultório que ora é para uma coisa, daqui a pouco vai ser usada para outra. A pessoa está lá e está com uma doença que não está diagnosticada, né? Ou é um paciente que não tem não tem ainda um diagnóstico sobre isso, né? Então, assim, são todas coisas que a gente está atento para revisar, né? E dentro de um bom senso, né? De tudo a importância da gente sempre tenta colocar ações preventivas, né? E isto também tem uma importância grande. Recebemos o projeto arquitetônico que está ali, consultório indiferenciado. E sabe-se lá o que vai, é um pneumologista que vai estar ali, ou é um cardiologista, né? O que vai acontecer ali, né? Então, por isso que algumas ações assim são preventivas, né? Mas estamos aí para melhorar a norma o que for possível. Acho que nós tivemos uma melhoria bastante relevante em relação, né? Porque assim como daqui a pouco surgem perguntas sobre ambientes, né, que a gente tem que ver, olha, esse ambiente deve se comportar mais ou menos que nem aquele outro que está ali na norma. A gente não consegue contemplar todos os ambientes, né? Mesmo assim, já se contemplou muita coisa. Então, assim, é um trabalho que vai ser em evolução, né? Todos aí, né? Todos participantes, né? Que tá ali agora. Agora eu estou dando uma olhada aqui nos participantes, está o Gamino, que participou da norma, tá o Martin, tá aí, né? Então, todos assim, a gente tem consciência, né? De que não consegue abranger todos os ambientes, né? Mas a ideia é coisa. E assim, as outras normas americanas e europeias, também dizem isso. Ambientes que não estão contemplados, tem que ver a similaridade de comportamento, de atendimento, enfim, né? Então, faz parte, né? Até porque é o seguinte também, né? Precisa ter uma engenharia que entenda isso, né? Então, faz parte do engenheiro ele ter um bom senso e ter um entendimento, né, em todas as atividades, né? Ah, 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 os colegas aí também que trabalham muito com salas limpas, tal, daqui a pouco também tem algumas coisas que são coisas. O bom aí quem trabalha com sala limpa, né? Que os laboratórios têm que ter certificação. Isso aí ajuda a gente, né? Porque não tem que estar convencendo o cliente que ele tem que fazer o certo, né? Ele tem que fazer e tem que fazer, não tem muita conversa, né? Então, isso aí é bom, né? Mas aí Tá, agradeço aí, espero que a gente sempre contribui um pouco aí, espero, né, que a gente sempre tenha contribuído um pouco aí para todos, né, que estamos, como o Mário Sérgio falou, a gente também no decorrer das normas a gente discute, aprende, tem que estudar para apresentar coisas, né? Agora aí nós tivemos terça-feira a reunião da 16401, estamos estudando para fazer e a gente tem que correr atrás, né? Mas é isso aí, é um trabalho muito bom. bem. Excelente, Mário. Olha, pela quantidade de perguntas, pela participação, o interesse no assunto foi grande. Eu acho que a gente precisa pensar num segundo evento aí. Vamos pensar, Não, Mário. estamos à disposição, isso aí eu acho super importante, assim, a gente tem que tentar e, inclusive,
tentar ir para outros mundos, né? Não só no nosso mundo, para para o pessoal também que contrata, né? Ter essa consciência das necessidades que a gente tem para atender, né, a saúde, né? Tá bom, eu agradeço a todos, agradeço a sua participação, Mário, excelente. É uma conversa de um ano para a gente chegar no evento. E passo a palavra aqui para a Alessandra. Alessandra, você tem 1 minuto para finalizar o evento. Grande Gente, abraço a todos. Muito obrigado. eu Obrigado. quero, em nome da SBCC, agradecer a presença de todos que estiveram com a gente. Agradeço mais uma vez as entidades apoiadoras, a Abrava e a Asbrave também, as nossas empresas apoiadoras, né? A Arcontemp e a Trox, que também apoiam aí as iniciativas da SBCC. Peço que acompanhem as redes sociais da SBCC. Esse ano ainda a gente tem ainda alguns webinários no calendário também. Acompanhe o site da SBCC e caso tenha algumas perguntas ainda, que sejam enviadas por o e-mail sbcc@sbcc.com.br para que possam chegar até aos nossos palestrantes. E é isso, desejo uma boa noite, um bom descanso a todos e até o próximo.